Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um dia. Ele nos sustenta, Ele não tosqueneja, Ele, quando depositamos a nossa confiança nele, Ele é aquele que faz até mais do que pedimos. Salmos 16 nos fala a confiança e a felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Salmo excelentíssimo de Davi diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus, e não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. A palavra diz: o fim é teme a Deus, a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e permanecer no entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Como Jesus Cristo tem nos falado através do seu Espírito Santo enviado pelo Deus Altíssimo, a nossa confiança, a nossa esperança está na salvação, e Ele é aquele que é fiel e cumpre a sua promessa. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E quando nós perseveramos segundo a sua justiça, bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões lhe foram perdoadas e se alcança a sua justiça na equidade, a sua imparcialidade. Porque senão ele não teria dito: a casa do meu pai há muitas moradas. Ele disse que não o retesse, porque era necessário que ele fosse para o Pai. E assim todo aquele que segue um alimento espiritual, como ele nos disse ontem, que sabe de onde ele veio, sabe como ele habitou aqui, nos ensinando, nos dando o exemplo, para como proceder, como seguir, e ainda ouve a sua voz através do Espírito Santo e acata as suas advertências, são aqueles que ele dirá: vinde benditos do meu Pai. É os que andam em benevolência, os que andam não segundo um coração enganoso, que faz muitos planos, mas não prevalece, mas andam com o coração com entendimento, segundo o coração de Deus, que são aqueles que têm ouvido e ouvem o que o Espírito diz às igrejas, são aqueles que perseveram na vigilância, na oração, meditando na palavra de dia e de noite. Assim nós devemos caminhar, sempre seguindo o Mestre, jamais passando adiante, porque ele nos ensina sempre: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigo,
porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. O pão da vida é um alimento puro, sem hipocrisia, né? São palavras com um mover sobrenatural, não são palavras somente um coração contrito e arrependido. Ele não despreza, faz morada em nós. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. A própria palavra nos diz, né, bem-aventurados aqueles que perseveram segundo a sua justiça, segundo a equidade, né, porque alcançarão aquilo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. A Jerusalém celestial, jubilosa dos milhares e milhares de anjos, né, da qual nós almejamos, nos revestimos do capacete da salvação todos os dias, né, cingindo os lombos e a cintura com a verdade, cingir a espada, a cintura, ó herói, manejando bem a palavra da verdade, que é viva e eficaz tanto na defesa como no ataque, usando o escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, calçando os pés na preparação do Evangelho, do qual nós somos ministros de uma nova aliança, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o grande profeta da promessa de Deuteronômio 18:18, tabernáculo segundo de Davi, tribo de Judá, do qual Moisés não falou seu sacerdócio, e assim nós perseveramos, tabernáculo de Davi, né, aquele que levantou a tenda caída de Davi e está restaurando, purificando o templo sobre todo o mundo, né, está mostrando ao povo que não há outro Deus além dele. O Filho do Homem, aquele que está com o governo sobre os seus ombros, o Emanuel, o Deus é conosco, a quem nós louvamos e adoramos, não somente com o mover de lábios, mas com o coração, com o entendimento, né? Porque Isaías dizia: este povo é um povo que lhe adora só com o mover de lábios e um coração distante. Porque muitos são os que esfriam na fé, a apostasia, o esfriamento do amor, permite raízes venosas, como ele nos disse por esses dias, não sabeis o risco da ignomínia, ignomínia porque acaba que o próprio Deus permite com que eles creem em suas próprias mentiras e seu interior a cada dia fica mais ainda impuro, mais ainda cheio de toda imundície. Já não se tem o temor, que é o princípio da sabedoria, né? E acredita em suas próprias mentiras, o qual está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Somente aqueles que perseveram em espírito e em verdade, né, que seguem segundo a verdade. Porque a carne é fraca, milita contra o espírito, né, mas o espírito está pronto e preparado, e quando se permite que ele cresça, que a gente diminua, o espírito é aquele que milita contra a carne e combate toda corrupção. Não permitimos mais amoldar segundo a carne, porque aquele que é carnal, não se compreende a palavra de Deus, do qual Cristo revela a imagem e a glória de Deus, e muitos não compreendem o Evangelho. A Bíblia diz que muitos iriam distorcer a verdade, muitos iriam amoldar doutrinas meramente humanas para si, e quando ouvisse as palavras da verdade, sentiriam como cócegas em seus ouvidos, não iriam suportar a sã teologia de Cristo,
da qual nós seguimos dia após dia. Nós o confessamos publicamente, diariamente, que Ele é o único bispo e bom pastor de nossas almas, aquele que deu a sua vida para as ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. E em mais um dia, é na perseverança, é seguindo o alimento do qual nós conhecemos, o maná que veio do alto e adentrou ao alto dos céus, passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia. E assim todo aquele que crê em Deus Pai, crê que o Deus Pai ressuscitou o Filho, que Ele passou pela morte de cruz e o ressuscitou ao terceiro dia. Aqueles que creem e perseverarem nas obras de justiça, também ressuscitarão no último dia. Esta é a nossa confiança, esta é a nossa esperança. As demais coisas, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos. Não devemos andar com solicitude com esta vida, o que é mais para o corpo do que o alimento e a vestimenta. Não vê os pássaros que não trabalham, não têm celeiro e nada lhes falta, porque o Pai, o agricultor, cuida deles. Não vê os lírios do campo, que nem Salomão na sua maior glória se vestiu grandemente como eles, e eles não tecem nem fiam. O Pai, o agricultor, cuida deles, quanto mais aqueles que fazem a vontade do Pai, do qual Jesus disse que é a sua família, é meu irmão, é minha irmã, e será a mãe, quanto mais ainda aqueles que obedecem aquilo que o Deus Altíssimo disse: este é meu filho amado, em que me comprazo, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Além de um irmão, é um amigo na diversidade. Não fará Deus a nós, através do Filho, para que seja glorificado tudo aquilo que pedires, mas em nome de Cristo. Mas a Bíblia diz: pedis em espírito, porque o Espírito sabe como pedir, porque muitos não sabem pedir, pedem por motivações fúteis, erradas, por isso não recebe. Assim nós devemos andar. A prioridade é a salvação, é a vida eterna, é perseverar, porque o mundo tem muitas ciladas, o mundo que já és do maligno, do qual já foi condenado, e cabe a nós usar do poder da autoridade para expulsar todo principado e potestade. Para isso é necessário permanecermos na luz, jamais retroceder, caminhar adiante sem olhar para trás, trazer sempre à memória somente aquilo que nos dá alegria, aquilo que nos alegra. A Bíblia diz, que todavia me alegrarei, ainda que não há vacas no curral, ainda que a produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Temos que trazer a esperança, é a salvação, a vida eterna. Não preocupar com este mundo, jamais amoldar segundo o padrão deste mundo, mas sede renovados diariamente pelo Espírito Santo, pela sua força, pelo seu poder, que nos renova dia após dia. A sua infinita misericórdia é o fato de não ser consumidos, nos é renovado toda manhã. Ele é aquele que nos sustenta. E assim, em mais um dia, é nesta esperança, na confiança, perseverando segundo a Jesus Cristo nos ensina, alimentando de um alimento puro, sem hipocrisia, seguindo o Espírito que é a verdade. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ele é a porta, aquele que entrar por ele alcançará a salvação, a vida eterna. Aquele que o teme juntamente com o Pai, né, são aqueles que alcançam sabedoria para que os dias vão bens e longos nessa terra e esteja preparados para herdar a salvação e a vida eterna. E assim perseveramos em mais um dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.